Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as últimas revelações feitas no mangá. Agora, pelo que tudo está indicando, os demônios não são os únicos seres extremamente poderosos de Black Clover. Não, divindades e também anjos aparentemente também existem no mundo de Black Clover. E nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre eles aqui com vocês, além de sua ligação com Asta. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei aí embaixo é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje, eu tenho certeza que vocês conseguem. Eu também espero que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então há um certo tempo atrás eu já tinha falado com vocês sobre a possibilidade da existência de anjos no mangá de Black Clover. Isso porque vários pequenos indícios indicavam a existência de outros seres poderosos além dos demônios. Só que agora o mangá de Black Clover foi muito mais a fundo. Os últimos capítulos publicados do mangá mostrou que aparentemente outras divindades existem no mundo de Black Clover. E agora a gente já passou a chegar bem perto de uma delas. Vamos lá. Há muito tempo atrás a gente tinha feito a ligação dos anjos com Séfira. Afinal, como a gente sabe, em Black Clover os elfos são os apóstolos de Séfira. Eles lutavam e se fortaleciam para conseguir aumentar sua proximidade com essa divindade e com os poderes herdados de Séfira. Eles inclusive tinham poder o suficiente para fazer uma certa ligação entre o mundo dos magos e o outro mundo. O que a gente sabe agora é que é necessário a árvore de Cliforte. Os elfos já tinham potencial para abrir um pequeno portal que seria o Palácio das Sombras. Foi feito tudo isso na última saga de Black Clover, na saga dos elfos. E aí a gente via que os elfos, que eram os apóstolos de Séfira, eles tinham mais poder mesmo entre os elfos, e todos eles estavam acima do nível capitão de Black Clover do reino de Clover. Todos eles tinham muito mais mana, todos eles tinham muito mais poder, e o Yuno inclusive ele era um dos apóstolos de Séfira. Acontece que agora o mangá foi um pouco além. Sim, novas informações mostram a existência de divindades, e todas elas estão ligadas ao que o Asta vai passar a partir de agora. Vamos lá. Durante os acontecimentos recentes do mangá a gente conheceu o Knight, que é o vice-capitão dos touros, não só isso, que também possui um poder demoníaco e estava atuando como espião no reino de Spades. Knight então passou bastante tempo naquele reino e ele disse que aprendeu muito sobre os demônios e tudo mais. As histórias secretas do mundo de Black Clover devem ter sido entendidas por ele. E ali também ele passou a adquirir um poder de demônio para si. Acontece que Knight ele realmente não gosta nem um pouco da tríade e o vê como inimigo. E então ele disse uma frase icônica que realmente chamou a atenção de todo mundo. Ele dizia que jamais iria perdoar a tríade por todo o mal feito por eles. Ele então disse que os demônios poderiam os perdoar, as divindades, os deuses poderiam os perdoar, mas ele nunca perdoaria. Isso então chamou um pouco de atenção, afinal ele havia citado os deuses, e não só isso, como a gente sabe, o Asta cresceu no orfanato que ficava na igreja de Yagi. Ou seja, existe sim uma grande ligação com as divindades no mundo de Black Clover. E a gente agora pode ir um pouco além. Afinal, durante o último capítulo do mangá, a gente conheceu um local chamado Elícia. Um lugar completamente abençoado por uma mana natural completamente diferente de todas as outras, e é muito além do reino de Heart. O reino de Heart, como a gente sabe, tinha uma grande mana natural, e também era protegido por um dos espíritos elementais, o espírito elemental da água. Acontece que mesmo assim Elísia era muito maior. E naquele local apenas existia uma pequena casinha, não vivia ninguém ali. Afinal, aquele era o lar dos elfos. Foi ali que Tétia viveu com seu filho e depois disso as suas próximas gerações. Uma parte da realeza de Clover vive ali até hoje. Afinal, são os descendentes de Lich e Tétia, além de serem primos de Noelle e Mimosa. Acontece que indo um pouco além, a gente sabe que ao mesmo tempo que essas revelações estão sendo feitas, os heróis não podem ficar em paz, não podem ficar calmos, porque mesmo assim eles ainda estão enfrentando um grande inimigo. E no meio de um dos últimos confrontos, onde Noelle estava enfrentando Vanica, a gente descobriu que os elfos estavam partindo para o centro do reino de Heart para proteger Noelle e também ajudar na batalha contra aquela adversária. Tudo que a gente viu até o momento em Black Clover mostrava que pouquíssimas pessoas tinham poder o suficiente para conseguir vencer os demônios. Isso porque apenas os níveis arcanos poderiam fazer isso, alguém que realmente fosse um receptáculo real de um demônio. Mesmo assim, os elfos estavam empenhados para ir diretamente para o reino de Heart e vencer Vanica para salvar Noelle e para salvar todo mundo. E então, quando foram questionados pela Mimosa sobre seus motivos, por que eles iriam pro meio dessa batalha, participar, lutar contra um demônio pra proteger todo mundo, a resposta do elfo Patri foi porque este foi um pedido da Dríade. E ele então dizia que a Dríade era a divindade guardiã dos elfos, e basicamente ela era capaz de se comunicar com eles e então fazer pedidos pra eles. A Dríade então era realmente uma divindade, e não só isso também, como ela era responsável pela grande intensidade de mana concentrada que vivia em Elísia, o que mostrava que ela tinha um grande poder mágico, algo que talvez pudesse se equiparar até mesmo aos grandes demônios. Afinal, ela realmente era uma divindade. E se a gente fosse um pouco além, Elísia parece ser uma referência a Elysium, que seria na mitologia grega uma região agradável de boa vida, onde basicamente viviam os heróis que estavam relacionados com os deuses. E por que a gente iria diretamente pra mitologia grega? Porque a Dríade também faz parte dessas histórias, e basicamente elas são divindades protetoras das florestas que nascem junto com uma determinada árvore. E basicamente quando os elfos estavam falando sobre a Dríade, eles realmente mostraram uma árvore, ou seja, realmente existe uma divindade vivendo ali. E como eu disse, por estar fornecendo
tendo uma grande mana concentrada para aquele local, possivelmente também seria responsável por acreditar que os elfos tinham poderes o suficientes para enfrentar um demônio, porque sendo uma divindade ela conhecia sim os poderes daquele adversário e sabia o que estava acontecendo no reino de Hurt. Ela tinha total noção dos poderes de Vannaka e também da grande batalha que estava acontecendo ali, por isso que pediu para que todos fossem ajudar. Ou seja, essa divindade possivelmente forneceria poderes a eles capazes de enfrentar todos os adversários. E agora, a gente também viu Patri falando sobre uma magia secreta dos elfos, possivelmente também uma magia fornecida pela Dríade. Afinal, essa seria uma magia élfica arcana, e basicamente deve ser um poder capaz de tornar um mago de nível arcano. Afinal, como a gente sabe, não existe um modo de se tornar um nível arcano a não ser tendo um poder amaldiçoado. Quando você acaba lançando uma magia proibida e acaba sendo amaldiçoado graças a isso, você acaba se tornando nível arcano automaticamente. Mas este requisito, como eu acabei de dizer, traz grandes consequências. Inclusive, a gente viu que a Sekiria acabou se tornando um pássaro por muitos e muitos anos. E agora, neste momento, eles precisam sim todos se tornarem nível arcano e mesmo assim não sabem como fazer isso. Ou você nasce com este nível arcano, ou você acaba lançando uma magia proibida. Pelo menos era o que a gente acreditava neste ponto. Mas pelo que tudo indica, a magia proibida teria uma ligação direta com os demônios e por isso se tornava nível arcano. Mas então, outro jeito de conseguir este poder para bater de frente com divindades e as enfrentar, deve ser conseguindo através de uma divindade, ou seja, aprendendo nível arcano utilizando a magia divina, uma magia ensinada pela Dríade. Afinal, vocês já entenderam que a Dríade é sim uma divindade, então ela pode sim mostrar magias divinas para os elfos e também agora para os seus novos companheiros, que são os magos de Clover. Todos eles podem se reunir neste momento para aprender as magias da Dríade e assim aprender um poder divino, chegando ao nível arcano, conseguindo transformar suas magias em magias arcanas, sem precisar ter uma grande consequência como aconteceu com a Sekirê, por exemplo. Eles estariam conseguindo este poder sem a utilização de uma magia proibida, mas sim uma magia secreta dos elfos, que na verdade seria uma magia vinda diretamente de uma divindade. E como eu disse, isso mudaria completamente o destino de Asta, porque como a gente sabe, ele é aquele que está na frente da batalha contra o reino de Spades. Ele é quem precisa de mais poder neste momento, porque a antimagia tem um foco principal para conseguir vencer aqueles adversários. E o Asta, mesmo sendo poderoso como o próprio Knight disse, vai precisar do máximo de ajuda possível. O próprio Knight estava muito tempo no reino de Spades, ele tinha muito poder, ele tinha muita força realmente, mas não era capaz de vencer. O próprio Knight disse que sabia das suas próprias limitações e que sozinho não conseguia. E mesmo assim, mesmo tendo vários magos poderosos no reino de Clover, vários magos de nível capitão, a gente sabe que atualmente o nível capitão já não é mais o suficiente. Não adianta você atingir o nível 0, porque o nível 0 apenas permite batalha contra os discípulos da Tríade, contra aqueles que recebem pequenas porcentagens de poder dos seus líderes da própria Tríade, mas não são capazes de enfrentar aqueles que realmente recebem um poder diretamente do demônio, ou seja, os 3 líderes da Tríade, Dante, Zenon e Vannaka, e também os próximos demônios que devem escapar em Black Clover a partir de agora, porque como a gente sabe, o portal já está sendo aberto. A Tríade já está fazendo de tudo para trazer os demônios de volta, e como a gente sabe, alguns dias vão ser necessários para que todos possam ser liberados até que finalmente o demônio de Dante escape, mas inicialmente, pelo que tudo indica, 2 demônios vão conseguir escapar logo de início, ou seja, 2 novos inimigos de alto nível vão surgir. E eles, como o Knight mesmo disse, mesmo sendo os mais fracos dos novos inimigos, eles já são tão fortes quanto a Tríade, ou seja, o suficiente para necessitar de novos magos nível arcano para vencer. Então a magia divina mudaria completamente o destino do Asta, ele poderia estar ao lado de várias pessoas que têm o mesmo nível de poder que ele e também que os adversários. E assim a gente teria novas grandes batalhas acontecendo em Black Clover e também a chegada dessas divindades que a gente está conhecendo agora abre portas para novos magos poderosos surgirem, novos adversários futuros também. Isso seria algo muito legal de se ver em Black Clover e o mangá tá indicando que aparentemente já tá para acontecer. Mas comenta aí embaixo se vocês haviam notado sobre tudo isso e já tinham pesquisado sobre as Dríades. Comenta aí, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!